minha esperança. Salmo 40, verso 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. A gente está falando aqui de um homem que teve a sua vida forjada basicamente em guerras, né? Ele ainda era um jovem e ele enfrentou lá o gigante, lá, o Golias, né? Ele disse que ele não se intimidou diante do urso e nem do leão. Apesar dele ter sido um pastor de ovelhas, a gente percebe que a vida de Davi foi toda forjada em cima de guerras, em cima de flechas, de lanças, de escudo, de espada, tudo isso. E o que a gente percebe? Que Davi não era um cara que ele dependia de si mesmo. A gente consegue ver isso através de todos os salmos que Davi escreveu. E se você também quiser perceber isso, você vai perceber isso nos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, você vai ver referências de Davi como o guerreiro, um guerreiro principal. Você vai ver isso em Reis, você vai ver isso em Crônicas. São passagens em que vão dizer sobre este poderio militar, essa visão militar que Davi tinha das coisas. Inclusive, um dos seus pecados terríveis foi ele fazer a contagem do tamanho que era o seu exército, né? E então Joabe, quando volta, ele fala assim: ó, Senhor, que o Senhor multiplique o seu exército mais 10 vezes, não sei a explicação que ele fala lá, mas assim, que aumente em várias vezes o seu exército, mas não faça, não cometa essa loucura. Então, ou seja, Davi era um homem que tinha uma vida militar muito importante. Mas o que a gente vê aqui nesse texto? Quando a gente percebe os salmos, quando Davi vai se relacionando com as suas orações, com os seus cânticos, a gente percebe que a esperança de Davi, ela não estava na sua espada, ela não estava na sua lança e nem no seu escudo. Onde que estava a esperança de Davi? A esperança de Davi estava no Senhor. Olha o que ele diz aqui no texto. Coloquei toda. Essa palavra a gente fala assim, direto a gente fala essa palavra, toda. Mas muitos de nós nunca paramos para pensar o que significa todo, o que significa tudo, o que significa toda. Isso dá a ideia para a gente de que está completo, de que está inteiro. É isso que é a palavra todo. Ela quer significar para a gente. Então, Davi está dizendo o seguinte: eu inteiramente coloquei a minha esperança no Senhor. Eu dependi exclusivamente do Senhor durante todo o tempo. E o que o Senhor fez? Ele está dizendo que o Senhor se inclinou para mim e ouviu a minha oração, o meu pedido de socorro. Aí é que está a diferença de Davi. Não que ele era um excelente militar, mas é que ele colocava a sua esperança em Deus. Veja que ele era jovem quando começou a sua carreira militar. E ele aí já estava idoso, com a idade bastante avançada. E o que a gente vê nele? Um homem que ainda assim, naquele momento, ele colocava a sua esperança no Senhor. Ele aprendeu a esperar pelo Senhor, ele confiou em Deus, que Deus ouviria a sua oração, que Deus ouviria o seu clamor. E ele foi muito bem sucedido como rei, e como guerreiro, e como sacerdote, e como o grande homem que foi. Cometeu erros, como eu cometo, como você comete, mas ele foi excelente naquilo que ele fez. E o que eu queria deixar para a gente era isso. Sabe, nós precisamos ter experiências com o Senhor. Nós precisamos andar com o Senhor. Nós precisamos caminhar lado a lado com Ele. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que o Senhor possa nos dar inteireza de coração na busca constante do Senhor, da Tua graça, da Tua presença, para que o Senhor possa dirigir os nossos passos. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.